Então, meus alunos, vamos para o próximo botão, né? Em contraposição a qual ferramenta? Vamos desenhar aqui um objeto qualquer. Acabei apagando aquele que a gente tinha, mas não tem problema, eu desenho um outro qualquer aqui. E naquela sequência de fazer uma contraposição às ferramentas de visualização, hoje eu vou contrapor ao zoom, né? Quando a gente dá o zoom, parece que a gente está ampliando um objeto, mas não é verdade, né? A gente não amplia o objeto, ele permanece com o mesmo tamanho. Ó. Só para lembrar, em relação aqui ao nosso sistema de referência, e em relação, continuo utilizando esse bonequinho aqui, esse rapaz, como referência. Olha, o bloco, em relação ao boneco, não se altera de dimensões, né? Sua dimensão não é alterada, o que significa que eu não estou ampliando. Eu, como observadora, ao usar o zoom, né, eu me aproximo ou me afasto do objeto. Portanto, na sequência aqui de modificação do objeto, já que com a visualização eu não modifico, então, portanto, como que eu de fato modifico o objeto? Como que eu faço para ampliar ou diminuir o objeto? É o próximo botão aqui. A gente veio nessa sequência aqui, a gente começou com mover, né? Da esquerda para a direita a gente começou com mover, depois a gente foi para o rotar, e agora a gente vai entrar aqui nesse botão, nessa ferramenta denominada escala. Né? O que faz a escala? A escala ajusta a escala e prolonga entidades selecionadas. Então, o próprio botão aqui, a própria descrição já está dizendo entidades selecionadas. Então, de novo, a gente tem que combinar essa função com a seleção. Tem que estar selecionado o nosso objeto. E aí você seleciona utilizando a caixa, né? Ou aquele truquezinho dos 3 cliques rápidos, né? Sempre observa se o seu objeto está todo selecionado. Tá? Então, a gente vai começar a fazer a operação com o objeto previamente selecionado. Então, ele está todo selecionado e aí sim eu escolho a minha operação, escala. Né? Cliquei aqui no botão, o que aparece? Eis que o meu objeto agora se mostra, né, envolto numa caixa amarela, né, uma caixa de bordas amarelas, e essa caixa contém uma série de grampos, vou chamar assim de grampos verdes, né? Então, uma caixa, ele ficou envolto, o objeto ficou envolto numa caixa, como se tivesse uma caixa delimitando ele, uma caixa amarela, e nessa caixa a gente vai ver o quê? Nas extremidades e no meio aqui das faces, né? Vou orbitar aqui para vocês verem que acontece em todos os lados. Ó, vou repetir a operação também do lado de cá. Também tem os mesmos grampos verdes, tanto nas extremidades quanto no meio das faces. Vou orbitar de novo aqui para baixo e vou repetir a operação, só para mostrar, tá, que isso acontece em todos os lados. E, usando o truquezinho do mouse, eu consigo fazer isso durante a operação. Olha, não preciso cancelar ou refazer a operação. Tá? Enquanto ele estava com a operação da escala selecionada, olha, usando o truquezinho do mouse. O que eu quero dizer com isso? Usando a rodinha do mouse. Tá? Então, eu não preciso vir aqui em cima e selecionar, no meio da minha operação, selecionar a órbita. Eu, usando a rodinha do mouse, a qualquer momento eu posso orbitar, dar zoom, né? E aí, lembrem daquela minha dica, que é fato, tá? Enquanto você está num ambiente tridimensional, é bom você ir sempre mexendo na sua tela,
tá? Na sua visualização. Mas, enfim, o que eu queria mostrar é que existem esses grampos verdes em todas as extremidades e no meio das faces, tá? E para que servem esses grampos verdes? Muito bem, você vai alterar a escala do seu modelo, a escala do seu objeto. E esses grampos aqui é que vão governar essa escala. Tá? E olha só, quando eu chego com o mouse próximo de um desses grampos, ele me dá uma mensagem, ele informa para mim o que vai acontecer se eu operar a escala a partir de um desses grampos. Se for um grampo na extremidade, como esse aqui, olha a mensagem que ele vai me dar. Escala uniforme desde o ponto oposto. E olha só o que ele fez. Ele iluminou, olha, ele mudou a cor. Olha, é verde. Quando eu cheguei pertinho aqui, ele iluminou de vermelho o ponto que eu selecionei e o oposto a ele, na diagonal oposta. Tá? Então, escala uniforme desde o ponto oposto. O que significa escala uniforme? Significa, olha, vou realizar a operação aqui, ó, com um primeiro clique. Eu confirmo que o grampo selecionado é esse, né? Aquela questão da inferência. A inferência é ele querer conversar comigo, né? Então, ele colore, olha, ele muda de cor à medida que o mouse chega perto dele, é uma inferência, ele quer saber se é esse mesmo. É esse aqui o usuário, é esse o ponto que você quer? Então, eu vou confirmar com um clique no mouse, dei o primeiro clique, tá? Com o primeiro clique, eu confirmei, ele apagou os demais grampos. Ele apagou os demais grampos, aí eu vou empurrar o mouse, arrastei o mouse, e o que está acontecendo? Eu estou modificando, olha lá, olha o rapazinho. Então, agora, em relação ao rapazinho, eu, de fato, olha, eu posso encolher o meu modelo, olha, estou encolhendo, querida, encolhi o modelo. Ou eu posso ampliar o modelo. Agora, em relação ao rapaz, ao bonequinho, eu, de fato, estou modificando o tamanho do meu modelo. E de forma uniforme, nas 3 dimensões, né? Nas 3 dimensões. Eu estou modificando na mesma proporção. Digamos que se eu amplio na direção vermelha 10%, eu estou ampliando 10% na direção verde e 10% na direção azul. E isso que significa ampliar numa escala uniforme. Correto? No próximo clique, se eu der mais um clique, eu encerro a operação. Pá! E aí, eu, de fato, modifiquei o meu objeto. Vou dar um Ctrl Z para vocês verem a diferença. Ó, como ele era antes, Ctrl Y, como ele ficou ao final. Tá? Vou diminuir o zoom aqui para exagerar um pouco. Tá? Para exagerar um pouco, para ter mais tela. E eu vou repetir a operação. Ele continua azul, tá? Ah, mas o que aconteceria se eu tivesse perdido essa seleção? Ó, vou clicar aqui fora, perdi a seleção. Então, só para lembrar, vou repetir o passo a passo aqui. Escala. Ajusta e prolonga a entidade, ajusta a escala e prolonga entidades selecionadas. Então, tem que estar selecionado. Vem cá na opção selecionar, né? Seleciona do jeito que você preferir, olha, ou com a caixa de seleção, ou com aquele meu truquezinho lá dos 3 cliques sequenciais. O objeto está selecionado, aí sim você escolhe a ferramenta, escala, aparecer os grampos verdes, a caixa amarela, os grampos verdes. Aí o que você vai fazer? Escolhe um grampo. Vamos começar aqui por um grampo da extremidade. Escala uniforme desde o ponto oposto. No primeiro clique, você confirma a inferência, ou seja, é esse ponto mesmo que eu desejo. Arrasta o mouse. Olha, agora eu vou dar uma exagerada aqui para vocês verem, né, que ele aumentou, ampliou, decisivamente ele ampliou o tamanho do seu modelo. O próximo clique, você encerra a operação.
tá? Ctrl Z só para mostrar a diferença, Ctrl Y, Ctrl Z, Ctrl Y, e você percebe a diferença do modelo em relação a uma referência, que é o nosso bonequinho, está servindo como referência. Escala uniforme, foi o que a gente fez, tá? Qualquer grampo desses na extremidade daquela caixa amarela teria resultado nessa escala uniforme. Ou seja, a forma do seu modelo permanece. Ele continua com a mesma cara. Se eu puder chamar de cara, né? Ele continua com a mesma forma. Qualquer um desses grampos aqui, nessas extremidades, observe a mensagem que ele informa. Escala uniforme, não altera de modo algum a forma, tá? Se ele fosse um quadrado, se ele fosse, perdão, 3D, um cubo de arestas iguais, ele permaneceria um cubo de arestas iguais, ok? Mas e esses outros grampos aqui, Flávia? E esses outros grampos, olha. Esses outros grampos que não são na extremidade. Olha, esse aqui. Um grampo que está aqui no meio de uma aresta. Inclusive, eu não informei direito, né? Eu falei que apareciam grampos nas extremidades e no meio das faces. Mas, além de aparecer no meio das faces, aparecem grampos aqui no meio das arestas, tá? Vamos ver primeiro esses no meio da face. Escala do eixo vermelho. Olha, esse grampo aqui está no meio de uma face cuja normal é um vetor paralelo ao eixo vermelho. Então, ele vai alterar a escala do eixo vermelho, desde o ponto oposto. Olha a diferença aqui, ó. Então, nesse caso, eu deformo o meu objeto. Tem um efeito parecido com o do botão mover, quando a gente escolhe uma face, lembra? Se você não lembra, você vai assistir o videozinho lá do botão mover. Quando a gente move, usa a ferramenta mover no objeto que está inteiramente selecionado, a gente de fato move ele como um corpo rígido. Mas quando a gente seleciona só uma face, a gente também deforma, a gente também alonga o corpo, né? É um efeito semelhante ao da escala quando você escolhe um grampo desses que está no meio de uma face. Então, olha o que acontece quando eu escolho um grampo que está no meio de uma face. Então, se eu escolhi um grampo que está no meio de uma face, cuja normal é um vetor vermelho, um vetor paralelo ao eixo vermelho, ele alonga a escala somente do eixo vermelho. Tá? Primeiro botão, eu confirmo a inferência. O segundo botão, eu encerro. O segundo clique, perdão. Primeiro clique, eu confirmo a inferência. O segundo clique, eu encerro a operação. Ctrl Z para voltar. E olha, outro botão que fica no meio de uma face. Esse aqui tá, esse grampo está no meio de uma face. Então, a face de topo, ela tem a normal. A normal a essa face seria um vetor o quê? Paralelo ao eixo azul. Então, ela vai alterar a escala do eixo azul, né? Então, eu deformo. Agora, por que eu deformo? Não tem mais a mesma cara, não tem mais a mesma forma que ele tinha antes. O aspecto está sendo modificado. O aspecto está sendo modificado. Olha, Ctrl Z, como ele era diferente, né? Ctrl Y, como é que ele fica? Tá? Você está alongando ele. Para finalizar aqui, uma face, estou pegando um grampo que está numa face cuja normal é um vetor paralelo ao eixo verde. Então, eu altero a escala do eixo verde.
Tudo bem? E ainda tem esses botões aqui que estão no meio de arestas, tá? Aí eles alteram em duas direções, olha. Eu consigo alterar tanto a dimensão, olha, eu estou alterando na altura e na largura. Eu consigo fazer ao mesmo tempo na altura, ou seja, paralelo ao eixo azul e paralelo ao eixo vermelho. É como se eu estivesse constringindo a largura paralela ao eixo verde, tá? Na direção verde eu não consigo alterar a escala. Percebem a diferença? Eu consigo alterar a escala em duas direções e constringindo a terceira direção da escala. Tá? Se eu pegar aqui, ó, nesse outro grampo aqui, que está no meio dessa aresta aqui, olha as direções que eu vou conseguir mudar a escala, verde e azul. Então, é como se eu constringisse a direção vermelha, tá? Então, consigo alterar na direção na altura, consigo alterar na altura, que é a direção azul, e, ao mesmo tempo, na direção verde. Mas não consigo, ó, estou tentando mexer o mouse aqui, não sei se você percebe. Tá? Se eu fizer um esforço de mexer o mouse na direção vermelha, eu não consigo, ok? É para isso que servem esses grampos que estão no meio das arestas. Então, recapitulando, se eu quiser uma escala uniforme, que altera a escala nas 3 dimensões, eu utilizo os grampos nos vértices. Se eu quiser alterar a escala apenas em 2 dimensões, eu utilizo esses grampos que estão no meio de arestas. E se eu quiser alterar apenas em uma dimensão, eu utilizo o grampo que está no meio da face. Muito bem. E aí, olha, lembrando que a gente tem ainda o tutorial do SketchUp. Ele vai conversando com a gente e vai indicando, né, como que funcionam as ferramentas. E muitas ferramentas ele é bem sucedido, tá? Ele é muito bem sucedido. Tudo isso que eu estou conversando aqui com vocês, né, que eu estou narrando, tentando ser didática, né, fazendo o meu papel aqui de prof, ele vai explicando aqui, olha, selecione um puxador, eu chamei de grampo, eu fiz uma tradução aqui da versão em inglês, ele chamou de puxador. Isso que eu chamei de grampo, ele chamou de puxador. Selecione um puxador e mova-o para redimensionar os objetos, tá? Então, ele explicou da maneira dele, eu expliquei da minha maneira. Control. O que acontece se eu mantiver pressionado a tecla Control do meu teclado? Olha a diferença, o que vai acontecer? Sem pressionar, né, quando eu puxei aqui a escala uniforme, o que aconteceu quando eu puxei a escala uniforme? Esse ponto oposto aqui, ele se manteve fixo. Então, ele ficou fixo aqui. Tá? A distância desse ponto, do ponto que ele chamou de ponto oposto, eu selecionei esse. Quem era o oposto? Aqui. Então, esse ponto oposto ao que eu selecionei, ele se manteve na mesma posição, ficou fixo, numa mesma distância aos eixos, uma mesma distância à origem. Tá? Se eu tivesse mantido pressionada a tecla Control, onde que teria ficado fixo? O centro geométrico da minha caixa, essa caixa amarela aqui. Olha a diferença, eu vou repetir, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, já está, ele está no ponto original. Então, repare agora, eu vou continuar selecionando esse vértice, esse grampo,
ele vai... Agora, só que agora eu vou manter a tecla Ctrl pressionada, tá? E você vai perceber que esse ponto oposto aqui, o grampo oposto, vai se mover também, olha. Ok? Então, essa que é a diferença. É a referência. Quem que se mantém fixo no modelo, tá? Com o Ctrl pressionado, é o centro que se mantém fixo. Se eu soltar, olha, se eu soltar, quem se mantém fixo é o ponto oposto. E aqui ele tem uma mensagem ainda do Shift, ativa ou desativa o uniforme. Então, olha, está fazendo a escala uniforme com Shift. Se eu, sem pressionar o Shift, né? Se eu apertar o Shift aqui, ele... Olha lá, ele me permite fazer em direções diferentes, olha. Aí vai depender o quê? Do movimento do mouse. Tá? Vou dizer para vocês que aí você precisa ter muito mais controle com a mão, né? Para fazer isso de uma vez só, é a mesma coisa que você aplicar as escalas em etapas diferentes. Eu querer fazer isso de uma vez só, seria a mesma coisa que eu aplicar uma escala usando aqueles grampos no centro das faces, uma para cada direção, tá? Fazer isso de uma vez só, usando o mouse, usando aqui a mão, né? Exige muito mais controle, algo que eu considero de um grau de dificuldade elevado. Nem utilizo isso. Não tenho o hábito de manter a tecla Shift pressionada, tá? Vou encerrar aqui. E vou fazer um último comentário a respeito dessas 3 ferramentas que eu apresentei. Olha, na sequência, então, eu apresentei as ferramentas mover, rotar e escala, que são ferramentas de modificação. Só que nós fizemos, né, os exercícios, vamos dizer assim, os exercícios que eu estou fazendo até agora são todos de modo livre. A gente não está usando controle aqui numérico. Nós não estamos trabalhando ainda com precisão, tá? Vai chegar um momento em que eu vou refazer esses exercícios utilizando precisão. Mas, por enquanto, eu quero que vocês treinem inferência, treinem o controle do mouse, tá? Não estamos ainda preocupados com precisão, tudo bem? Então, conforme eu estou apresentando, eu quero que vocês, ao encerrarem o vídeo, tentem refazer como? Desenhando qualquer objeto e utilizando a ferramenta, né? E aqui na escala eu quero que vocês treinem isso. Escala, aumenta ou diminui o seu modelo, escolhendo vários grampos, escolhendo grampos na extremidade, grampos no meio da face, grampos no meio das arestas, trabalhando nas 3 direções, treinando esse controle antes de chegarmos na etapa de precisão. Então, por favor, treinem e aguardem os próximos vídeos. Um abraço e até lá!